Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então um novo dia, começando o nosso devocional diário, e eu espero que você esteja muito bem do outro lado, que Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua família, que você tenha um dia muito abençoado pela frente. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida, e hoje eu quero compartilhar com vocês um texto lá do livro de Salmos, no capítulo 51, e o nosso ponto de partida é no versículo 10, onde o texto ele diz bem assim, ó: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém? Então hoje a gente fala sobre pecado. E aí, esse tema é um problema para você? Qual foi a última vez que a gente ouviu e se sentiu confrontado por nossos pecados, hein? Porque a nossa geração, ela está inundada com muita informação, não é verdade? A gente tem conhecimento ao alcance dos nossos dedos, graças à tecnologia. Hoje, com um simples toque na tela do nosso celular, a gente consegue buscar a resposta para quase todas as nossas perguntas. A gente pode acessar a palavra de Deus agora. O que a gente nota é que mesmo com todo esse acesso à informação, muita gente ainda luta para resolver questões simples da vida, porque a gente acabou complicando aquilo que deveria ser simples. E quando se trata do pecado, muitas das vezes a gente não sabe como lidar com ele, com a nossa consciência, com a confissão, com o perdão. E quando a gente olha para o exemplo do rei Davi, ele serve como um alerta importante de que nenhum de nós está imune aos efeitos da queda de Adão, meu irmão. O rei Davi ele cometeu um pecado envolvendo adultério, assassinato, não é verdade? Mas a gente não pode perder de vista que mesmo diante dos nossos pecados mais difíceis, há sim esperança. Afinal de contas, a graça de Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas. E nos dias de hoje, falar sobre pecado parece ter se tornado um tabu, principalmente nas redes sociais. Afinal de contas, não gera like, não gera engajamento. Muita gente não quer nem ouvir falar sobre isso. Qual foi a última vez que você ouviu, por exemplo, uma pregação sobre pecado, sobre as consequências dele? Porque a gente vive numa sociedade que acabou relativizando o pecado, onde o certo se tornou errado, o errado se tornou certo. E a busca pela verdade ela é colocada em xeque, né, por aqueles da turma do politicamente correto, que muitas das vezes tenta distorcer a realidade com meias verdades, não é verdade? No entanto, assim como Davi, a gente deve sim encarar os nossos pecados diante de Deus. Davi ele confessou, ele reconheceu os seus erros, ele buscou o perdão de Deus. E o salmista ele pediu a Deus: lava-me de toda a minha culpa, Senhor, purifica-me do meu pecado. Ele não tentou justificar o erro, ele não tentou esconder os pecados, mas ele trouxe tudo diante do Senhor. E todos nós, desde o nosso nascimento, meu irmão, nós somos inclinados para o pecado, como diz lá no versículo 5. O texto diz assim, ó: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então a gente não pode fugir das consequências dos nossos atos. Mas assim como Davi, a gente pode encontrar perdão, a gente pode encontrar cura diante do Senhor. Porque o remédio para o pecado é o amor, é o perdão de Deus. Davi ele suplicou a Deus. Olha o que diz lá no versículo 12 também. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, sobre tudo aquilo que nos causa dor, a nossa consciência, a gente só vai encontrar cura de fato, meu irmão, quando aos pés de Jesus a gente confessar os nossos pecados. Então, que as palavras do salmista, ela nos inspire a enfrentar os nossos pecados com humildade, com confissão, com arrependimento, sabendo que a graça e o perdão do Senhor, elas estão sempre disponíveis para nós. Nossos pecados, mesmo que sejam tão grandes, a gente tem que lembrar que o perdão do Senhor é muito maior. Então que o Espírito Santo ele nos guie, ele nos ajude a manter os nossos corações puros diante do Senhor, que a gente possa entender que há sim perdão diante de Deus, que a gente não guarde os nossos pecados escondidos, mas que a gente confesse ao Senhor, que a gente se arrependa, que a gente comece um novo dia livre deles,
porque Deus ele tem isso para as nossas vidas, Ele cuida de nós, Ele sabe de tudo aquilo que você está passando e Ele quer trazer cura para a tua vida. Ele quer deixar leve aquele fardo pesado que o pecado traz para nós e que você possa refletir um pouco sobre isso. Guarda aí no teu coração. Eu espero que produza bons frutos. Não esquece. Amo vocês em Jesus. Não esquece de apertar o joinha embaixo, assim o YouTube ele leva essa mensagem para mais vidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreva. Assim você será notificado sempre que a gente postar um novo devocional. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus te dê um dia muito abençoado, tá bom? Grande abraço, gente, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.